todas as decisões que afetam a tua vida passam por uma política pública, seja ela qual for. Não é isso, Ronaldo? É isso aí, Castro. E acho que você tocou num assunto interessante, que a gente fica muito focado aí na eleição do presidente, do chefe do executivo, mas essa renovação do Congresso, né, tanto senadores quanto deputados federais, deve ser alvo de grande interesse nosso. E eu acho que um comentário que se fez aí durante ontem, principalmente, na quinta-feira, foi a respeito do último debate presidencial. Isso. E duas candidatas são senadoras da República. E aí a gente viu ali o baixo nível de preparação intelectual, moral e principalmente de uma delas que até quase que mandou o padre, o candidato Kelman, né? Mandou o padre para o inferno. Olha, num debate presidencial, ela gastou 30 segundos que ela tinha direito para fazer uma pergunta para o candidato, que era o padre Kelman, gastou 30 segundos para mandar um beijo para o padre que a casou, que fez o casamento dela lá em Campo Grande. Então, assim, é uma coisa, né, que a gente tem que realmente ficar atento em relação aos candidatos a Senado. Aqui no Rio Grande do Sul também está polarizado. E, às vezes, essa pulverização de votos desfavorece um certo cenário aí, né? Então, infelizmente, a gente tem essa situação que temos que ficar atentos. Bom dia, Alexandre Machado, seja bem-vindo. Bom dia, Coronel Castro, Coronel Ronaldo, ouvintes da Rádio Alegrete, meu amigo Segundino Hélio Alves, grande presença. Eu ouvi dizer, hein, Hélio, mas eu ouvi dizer que gremista só volta no segundo turno. Não, o doutor Machado me parece que ele está com dificuldade, ele está com problemas amanhã para votar. Está sem título, né, doutor? Não, eu tenho um título interamericano, eu sou campeão do FIPAM. Internacional ainda. O Toninho, a assinatura do Toninho ainda. Mas queria me desculpar aos ouvintes aí pelo atraso, mas eu estava no velório de um grande amigo, um conservador, Silvênio Rodrigues, colorado de coração, conservador por tradição. E quero mandar um beijo aqui ao Eninho, ao Xuxa, a Jô, a Lúcia e a Mari, os filhos, os netos e todos aí que estão lutados. Seu Enio já tinha cumprido sua trajetória aqui na Terra, deixou muitas boas lembranças e descansou, porque é o nosso destino, né? Trabalhou bastante pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelo nosso Alegrete. Agora estava na hora de ele voltar ao Pai, e assim aconteceu. Nossos sinceros sentimentos a toda a família. Eu queria também aqui mandar um grande abraço ao senhor Aurélio, lá da Cidade Alta, militar da reserva, que estava me ligando perguntando se ia ter o programa e pediu, até depois aqui eu não me lembro todos de cabeça, para não ficar pensando aqui, eu vou ligar o computador, para que nós falássemos novamente os 10 mandamentos de Lênin, para que as pessoas tenham a exata noção do que tem acontecido conosco no Brasil e também no mundo, né? As pessoas estão se acordando. Então, obrigado pela audiência aí, seu Enio, seu Décio, essa turma que está sempre atenta aí, nos mandando recado. O Coronel Castro vai ficar acompanhando aqui pelo Face também, para que a gente possa responder as perguntas. O Adão Felisberto está sempre conosco. Exato. Então, quero mandar o Paulinho veterinário também, é um que toda hora nos cumprimenta também. Enfim, todos os ouvintes do programa. Também é importante, eu estava ouvindo a conversa de vocês aqui, e hoje a gente tem passado por poucas e boas nossas liberdades individuais em função, principalmente, de um Senado covarde, de um Senado fraco. Eu sempre procuro, dentro do possível, ouvir o seu Ives Granda, que é a Constituição viva que nós temos hoje, e ele sempre falava que a Constituição ela foi feita
para haver a harmonia e independência entre os poderes, mas que todos saibam exatamente das suas funções. No momento que um falhar, essa harmonia acaba se desfazendo. E é o que está acontecendo hoje. A gente vê um ministro, presidente do TSE e membro do STF fazer uma cena, mesmo que agora ele tente se justificar, que foi para um assessor dele, que não foi para a juíza que estava contrariando suas posições, mas ele fez um sinal de degola, escancaradamente no meio da fala de uma juíza que estava contrariando. Chinelagem, né? Então a gente Chinelagem. vê a que ponto está chegando. Esse senhor agora bloqueou as contas sociais de uma juíza. Já mandou prender jornalista, mandou prender deputado, mandou prender pessoas por crime de opinião, mandou prender o coitado do motorista de Uber que gravou um vídeo com seu desabafo. Quebrou o sigilo do agora, né? Então são tantas coisas que estão acontecendo pela covardia do Senado. Os nossos senadores são covardes. Na sua grande maioria, obviamente, que tem uns que estão lutando, e saiba o senhor e a senhora que está nos ouvindo, que só o Senado pode resolver esse problema. Quem tem autonomia para tramitar processo e votar processo de impeachment de ministro do STF, é o Senado. Eles têm o seu grande presidente, o Pachequinho. O Pachequinho não faz isso porque ele tem inúmeros processos para serem julgados no STF. Isso é prevaricação. Isso é prevaricação. Ele tentou fazer essa média toda com o Senado porque ele queria ser presidente da República, ou pelo menos candidato. Não conseguiu nem isso. Porque é um covarde. Boa parte dos senadores estão com o rabo preso no STF e agora nós estamos passando por essa situação. Agora estão prendendo, agora estão ameaçando de prender pessoas que filmarem as urnas eletrônicas. É óbvio que não se pode filmar, mas no momento que tem um escândalo ali acontecendo, por que tu não pode filmar? Crime é se a urna estiver registrando o número errado. Isso é crime. E aí tu tem que juntar as provas. Com o que tu vai provar que a urna está registrando errado? Agora fizeram toda essa celeuma das armas, e agora quem tem porte de arma é porque tem condições de portá-la. Seja numa eleição, seja numa revolução, seja durante a caça, seja durante um tiro esportivo. Teve mães de família sendo presas em praça pública porque não estavam de máscara. Gente, vamos nos acordar. Vamos nos dar conta que nós estamos vivendo um momento de exceção. Nós estamos vivendo quase uma ditadura de toga no Brasil, onde tudo é possível. Para mim, que sou advogado, isso é extremamente temerário. Nós não temos mais segurança jurídica nenhuma. Nenhuma. Porque esses senhores estão se achando acima do bem e do mal. Como eu já falei agora nos programas atrás, o senhor Sérgio Moro foi considerado suspeito no processo por muito menos do que está acontecendo. Por muito menos do que está acontecendo. Agora precisou as Forças Armadas irem para a imprensa dizer que estão mentindo, que estão falando mentiras do que aconteceu dentro de uma reunião. Ah, mas não é fake news, é porque eles falaram ali. Não... O fake news também, porque fake news, só quem pode dizer quem é fake news são os ministros do STF. Mais ninguém. E o consórcio das imprensas brasileiras, não sei o que mais, não sei o que mais. Então, por favor, esse momento é ímpar. É ímpar. A gente vê sempre as pessoas preocupadas com a questão presidencial. Ah, tu tem candidato a presidente. O resto não tem candidato, vão votar em qualquer um. Nós vamos viver a mesma coisa. Nós vamos passar pelos mesmos constrangimentos que todos nós estamos passando. São poucos hoje que têm coragem de falar o que nós estamos falando aqui porque tem medo de ser preso.
todos falam na ditadura militar, mas na ditadura militar pelo menos as pessoas se pronunciavam. Ou melhor, na ditadura militar não, porque nunca foi fechado o Congresso nem o STF. No regime militar, todos se pronunciavam, falavam, saíam às ruas tranquilamente. Agora hoje não. E tu é preso sumariamente, embora tu não tenha foro privilegiado. O STF, o cabeça de ovo aquele pode chegar aqui e dizer assim, manda prender o tal de Machado, aquele lá do Alegrete, vai lá e manda prender ele. Eu não tenho foro privilegiado, não tenho nada, mas você vai mandar me prender, vamos me prender. Só que tem 131 delegados que estão enchendo o saco da Polícia Federal. Existem inúmeros advogados que estão enchendo o saco e estão começando a se movimentar. Só que quem precisa tirar a bunda da cadeira se chama senadores. Esses precisam dizer a que vieram. Tá? Todos estão prevaricando, todos estão cometendo crime, todos que eu digo que não estão se impondo frente ao massacre que está sendo feito à Constituição Federal. Alexandre, é o seguinte, eu vou passar também a palavra por Ronaldo. Essa questão do Senado é aquilo que eu falei, a importância da renovação, gente. Se o que está acontecendo aí não presta, tem que tirar quem está lá. Tem que renovar aqueles senadores lá. Vamos renovar, o momento é agora. Olha, os povos que mais se interessam pela política são daquelas nações que são mais desenvolvidas. Aquelas nações que estão em condições muito melhores que a nossa. À medida que o povo não se interessa pela política, é o que se vê hoje no Brasil. O cidadão não tem consciência política, não se interessa pela eleição, não quer, qualquer um serve, chega na hora, seja o que Deus quiser, mas para um pouquinho, não é assim. Temos que votar e votar com consciência. Qual é o papel do cidadão? 6 meses antes da eleição já vou começar a procurar saber quem é que vai ser candidato, se esse cara é bom ou ruim, vou investigar a vida dele, mas não, chega na hora, tem gente que chega ao ponto, viu, Ronaldo, de pegar um santinho que está tirado no chão, na rua, próximo à sua sessão eleitoral, pega, vai lá e vota. Aí, minha gente, não vai mudar. Aí não adianta depois o mimimi. Ficar reclamando que o Brasil não presta, que é tudo ladrão, que é tudo corrupto, porque falta emprego, que a comida está cara. O sujeito quer reclamar, mas ele não faz a sua parte. Não faz a sua parte. A hora é agora, vamos renovar. As casas legislativas precisam de renovação. Câmara de Deputados e Senado. Temos que colocar governadores também à altura daquilo que o povo precisa, que possa atender as demandas da população. Temos que sim pensar em colocar o melhor presidente. A hora é essa, minha gente. Depois, como eu disse, não adianta chorar. Olha aqui, ó. Eu queria comentar aqui. Primeiro, mandar um abraço aqui para a Liane, que está sempre nos acompanhando aqui, ao vivo, aqui pelo Facebook. A gente demorou um pouquinho a entrar, porque o doutor Machado chegou um pouquinho depois, em virtude de estar no velório, aí depois ele colocou o nosso programa para ser transmitido ao vivo. Olha, o Brasil, existe uma expectativa de 4,4% de inflação nesse ano, baixíssima em relação ao resto do mundo. Inclusive tivemos 3 meses de deflação. A inflação, a nossa é muito mais baixa que a da França, Estados Unidos, Canadá, então não adianta chorar. No G20 é a sexta menor inflação. Então, aí quer dizer, aí o governo não presta? Vamos começar, a gente tem que olhar essas coisas antes de votar. Aqui, ó, Venezuela, expectativa de 60,4%. A Argentina, 56,5% de expectativa de inflação para esse ano. Comenta alguma coisa para nós aí, meu amigo Ronaldo? Pois voltando ao assunto anterior, Castro, que o doutor Alexandre Machado aqui abordou, a questão da ditadura do judiciário, né? Só fazer uma observação. Essa semana, um jornal nos Estados Unidos, e diga-se de passagem, um jornal progressista, né? Um democrata, para nós aqui, um jornal de esquerda, com tendência de esquerda, tipo uma Folha de São Paulo. Até esse jornal reconheceu que o poder do Alexandre de Moraes, do ministro do STF, que está, entre aspas, perseguindo os apoiadores do atual presidente, até esse jornal fez um artigo criticando e jogando no ar esse questionamento, né? Tá demais a coisa, né? Até onde vai, né, o poder desse super-ministro, que é agora ministro do TSE. E diga-se de passagem, um dos poucos países, se não me engano, o único no mundo que existe esse tribunal, né? O doutor Alexandre sabe melhor do que a gente aqui,
que tem um tribunal eleitoral é o Brasil. Justiça eleitoral parece que o Brasil é um dos únicos, né? É uma jabuticaba, né? Só o Brasil tem isso aí. Para trabalhar pouco, né? Trabalha pouco. E o peso de que isso aí tem com o contribuinte, né? Trabalha pouco e faz um estrago muito grande. Muito custo. Mas, enfim, eu acho que a questão que a gente tem que analisar, e isso me preocupa, porque existe, sim, até porque, vamos ser honestos aqui, a gente fala praticamente para o público que tem já um direcionamento, uma tendência, né, conservadora. Ou seja, aquele outro público que está do outro lado, mais esquerdizado, não nos ouve, provavelmente, acredito eu, né? Não, mas ouve. Mas por falta de consciência, acho que as pessoas às vezes cristalizam algumas ideias na sua cabeça e não querem enxergar a realidade. Porque o fulano fez isso, rouba, mas é bom, isso e aquilo, enfim. Né? Mas basta olhar, eu até fiz um artigo a esse respeito esse fim de semana, alguns países vizinhos nossos aqui, né? Argentina, há 50 anos atrás, era muito mais desenvolvido que o Brasil. Há 70 anos atrás, o pessoal achava que a capital do Brasil era Buenos Aires. A Argentina, Buenos Aires sozinha, para quem não sabe, somente a capital da Argentina, que é Buenos Aires, tinha mais livraria do que todo o Brasil. Tinha, é verdade. Era um país super desenvolvido, país culto, padrão europeu. Padrão europeu, né? A paz social, a tranquilidade, tudo. E hoje, o que está virado a Argentina? Então, assim, os argentinos quiseram, mais uma vez, experimentar a esquerda no poder. Não, a política destrói isso. A política ela pode tornar o país próspero, rico, né? Ou pode tornar o país miserável. A Venezuela, a mesma coisa. A Venezuela, há 15 anos atrás, era um país riquíssimo. O petróleo, a gasolina lá, para o pessoal ter ideia, que custava 10 centavos o litro. Baratíssimo, porque é um país que tem muito petróleo. Um país pequeno, então a gasolina era baixíssima, tinha muito recurso. Quiseram brincar, colocar a esquerda no poder. E aí que está o risco, viu, Alexandre e Castro? A gente acha, a gente coloca, se não der certo, daqui a 4 anos a gente... Mas e a bagunça que eles fazem? Primeira bagunça que pode fazer durante 4 anos. E segundo, será que consegue trocar? Foi no Peru agora? Não, no Chile. Foi questão de meses, né? Questão de meses. Já estão botando fogo em tudo, tá na rua quebrando. Já botaram fogo em igreja, a economia caiu, virou um estado de sítio lá na Colômbia também, botaram um ex-guerrilheiro, o cara era guerrilheiro do M19. Botaram esse ex-guerrilheiro no comando do país. O que aconteceu? No primeiro dia, ele destituiu todos os altos cargos das Forças Armadas, colocou os cupichas dele para comandar, claro, quebrou qualquer fonte de resistência, e o país agora já... E é o que os esquerdistas aqui no Brasil falam. Teve um candidato que falou há pouco tempo, numa sabatina, que o PT foi cretino de ter ficado tanto tempo no poder e não ter alterado os critérios de promoção a generais. Entendeu? Exatamente, porque você não faz uma ditadura, nenhum tipo de ditadura, seja de esquerda ou de direita, sem a participação das Forças Armadas. E tem um detalhe também, né? Castro, Alexandre, caro ouvinte, tem um candidato que não apresentou o plano de governo. Pasmem. Ou seja, ele quer que a gente eleja ele... Um cheque em branco. Não um cheque em branco. Ou seja, eu te elejo, você pode fazer o que quiser. E depois o que ele inventar, ninguém pode reclamar. O Dom Machado, essa gasolina andou baixando mais, né, Dom Machado? Que coisa, né? Aqui em Alegrete já temos gasolina na casa de R$5, R$5,19, R$5,15. Em Porto Alegre, mais para cima, onde o frete diminui, a gasolina está abaixo de R$5. Então, mais uma prova de que o Brasil está no caminho certo. E o senhor e a senhora que está me ouvindo, promessa de Paulo Guedes que o ano que vem nós cresceremos mais que a China. E até agora esse homem não errou nenhuma. Né? Todo mundo dizia que ele estava errado, aí nós voltaremos a crescer mais que a China, como foi no tão alardeado e execrado regime militar. Então, isso mostra o que é um governo de direita e um governo de esquerda. Para o Brasil crescer, precisou voltar ao governo de direita. E aí todo mundo fica execrando, fica falando. Nós vivemos um problema enorme que foi a questão da pandemia. A economia praticamente parou por um ano. Nós somos o país que mais se sobressaiu pós-pandemia na recuperação da economia.
Nós somos o país com o maior número de auxílios aos mais necessitados. Nós estamos recebendo milhares de venezuelanos que estão sendo acolhidos pelo esse Brasil que é pária mundial, como falam, né? Estamos recebendo, estão trabalhando. Hoje a gente vê angolanos, venezuelanos, haitianos, todos aqui no Brasil vivendo, tem trabalho até para quem não é daqui. As pessoas têm muito que reclamam de emprego, mas eu não é uma, nem duas, nem três vezes que as pessoas me procuram. Não tem como me dar uma força, vai conseguir emprego, tu vai lá. E aí conseguiu ver, não gostei muito, vou ver se eu vou esperar mais um tempo. O desemprego diminuiu, né, Michel? Sim, mesmo assim diminuiu, mas todos os dias nós estamos vendo oferta de trabalho nos meios de comunicação. A Rádio Alegrete aqui, de manhã cedo, no Jornal da Manhã, a gente vê seguidamente divulgando que no Cine tem tais e tais e tais vagas de trabalho. Mas tu vê hoje assim, trabalhar no campo é raro, não existe mais. Fazer um alambrado não existe mais. Tu conseguir gente para limpar um pátio são raros, agora são empresas. Porque não existe mais. Tu precisa de alguém para trabalho pesado, é a piada de puxar, como diz o gaúcho. É difícil, sobra vaga. Então, gente, a gente tem que se dar conta que quando a gente precisa alimentar a família, eu tinha, na época, todo mundo debochava aqui, né? Principalmente tinha um jornalista aí que costumava debochar, que eu fui fermentado no lixo. Eu trabalhei na usina de reciclagem de lixo do Alegrete. Tive orgulho de, junto com o Dr. Pilar, com o Dr. Jardim, criar uma cooperativa de catadores. Sem problema nenhum, recebia um salário mínimo. E cursava direito de noite. Com bolsa do FIES, que depois paguei com um juro mais alto que a Colômbia. Que o dinheiro nosso emprestado para a Bolívia, nos governos esquerdistas. A Bolívia tinha quase juro zero no recurso que saía do Brasil para lá. Para nós, estudantes, a gente tinha um juro muito mais pesado. Mas paguei, estudei. Então, para mim não tinha problema de trabalho. Todos, quem conhece a usina reciclagem deles, todos aqueles eucaliptos que tem lá, foi eu e o seu Nelson que plantamos e tenho muito orgulho disso. Muitas vezes abrimos vala, pá, eu e o seu Darcy Tório. Chegava às vezes na aula todo embarrado, sujo, sem problema nenhum. Mas eu valorizo o que eu tenho, porque eu trabalhei no pesado. Agora hoje não tenho. Não, eu queria um servicinho ali onde eu pudesse postar na internet, que eu quero, podia atender um telefone, algo mais tranquilo, de repente, sabe, é isso. Pegar no pesado hoje não tem, não existe mais, por quê? Por causa das facilidades. É óbvio que existe pessoa passando fome no Brasil, mas também existe pessoas que poderiam estar trabalhando e não estão. Só que parece que isso daí Aí depois vem, não, nós temos que dividir, é a classe social. Não, gente, não tem que dividir, todos nós somos seres humanos, todos nós somos brasileiros. Agora, trabalho tem, para a grande maioria da população. Agora tem que procurar, tem que se dedicar e tem que ser comprometido. Um abraço aqui, viu, Ronaldo, para o senhor José Vaquim, que ele está nos acompanhando. A Valéria também, Marondinho. O senhor José Faquim fala aí desse problema de querem me desarmar, quero ver desarmar os traficantes do Rio de Janeiro. Isso aí não tem como, né? Vai falar para ele lá. Manda o Alexandre de Moraes de lá desarmar os traficantes do Rio. Fala aí, Ronaldo. Não tem nem como, porque eles proibiram de subir lá, né? Mas assim, meus amigos, caros ouvintes, e ao longo de, podemos chutar aí 30, 40 anos, no Brasil a gente tem sido bombardeado com essa ideia da luta de classes, né? Vamos falar do marxismo cultural. Qual é a ideia? É colocar sempre o patrão contra o empregador. Então nós vivemos num país livre, de economia liberal, ou seja, não é raro a gente ver tanto um rico, um grande empresário falir e perder tudo, ou seus herdeiros jogarem tudo fora, como ver também um cidadão humilde, simples, que é um empreendedor, que é trabalhador, como falou o Alexandre, que é uma pessoa trabalhadora, que tem seu mérito. O rico é o culpado pela pobreza. Isso aí é uma grande bobagem que a esquerda coloca no dia e para separar
o cidadão, né? Colocar um contra o outro. Então é importante quem tem isso. E o mundo está despertando em relação a isso aí, a esse avanço do progressismo, da esquerda como um todo. E um grande sinal foi agora, né? Alexandre, Castro, caro ouvinte, na Itália. O pessoal que acompanha está por dentro aí. Que foi eleita a primeira-ministra, né? De direita, conservadora, que defende a família. Extrema-direita. Aliás, eu sou contra esse extrema-direita. Sabe por quê, Alexandre? Porque isso é uma jogada da mídia, de marketing. Você nunca vai ver numa redação de jornal falar em extrema esquerda. Que existe, essa extrema esquerda violenta, que mata, que persegue cristãos, é esquerda. E a direita... A gente acaba usando em função do centro-direita, né? Centro-esquerda, aí todo mundo se titula, para não nos misturar, a gente acaba falando de extrema-direita. Exatamente. Mas é direita, né? É direita, porque tudo que é extremo é ruim, não é bom, né? Então a gente tem que abrir o olho quanto a isso aí, porque a tal da janela de Overton, eles colocam, a esquerda é sempre bonzinha, não existe extremismo, e a direita não. Se você é a favor da família... cristão, você é extrema-direita, é extremista. Então a gente tem que combater essa falácia aí. Rótulos. E no mais, meus amigos, eu queria até ouvir a opinião de vocês aqui, mas em relação às narrativas aí criadas pela imprensa, de que o Brasil vai mal, de que fulano é genocida, que isso e aquilo, nós temos que nos ater aos dados, à realidade. Nada supera a realidade. Um pouco o Alexandre já falou aqui, né, Alexandre, do crescimento, da queda do desemprego, da queda da inflação, o aumento, a projeção de aumento do PIB, ou seja, as riquezas que o Brasil produz. Né? O Brasil é um dos países mais digitalizados das Américas, foi escolhido nos continentes o melhor, inclusive que os Estados Unidos, na digitalização, essa questão do Pix aí, vários serviços estão sendo feitos, hoje tudo via digital, diminuindo o peso do Estado. Uma empresa... Para ser aberta no Brasil, há pouco tempo atrás, demorava em torno de 3 meses. Fica com Deus. Então o cidadão queria abrir uma empresa. Ele tinha que ir no bombeiro, tinha que ir na secretaria disso, tinha que ir no CDL e tal. Hoje em dia a média de tempo para se abrir uma empresa no Brasil é de 23 horas. Sabia disso? 23 horas, eu fiquei sabendo esses dias. Então, ou seja, isso é agilidade, é liberalidade, é desburocratização. Né, menos imposto, esse é o Estado que nós queremos, conservador nos costumes, família, Deus, pátria, e liberal na economia, que deixa o cidadão empreender, né, Alexandre? Então aqui, a pedido do nosso ouvinte, o seu Aurélio, eu vou ler aqui o decálogo de Lenin para que todos nós possamos refletir o que de fato tem acontecido no Brasil e no mundo, né? Lembrando sempre que é de 1913, certo? Então as pessoas quando falam pra gente, não existe comunismo, isso é coisa do passado, essa é a cartilha e que está sendo implantada a nível mundial, à risca, basta nós analisarmos aqui os 10 mandamentos. Então, primeiro, corrompa a juventude e dele liberdade sexual. Preste atenção. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Vamos controlar a mídia, né? Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os à discussão sobre assuntos sociais. Alguém está vendo isso no mundo? Direto. Fale sempre sobre democracia, em Estado de Direito. Mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo, né, senhor Alexandre de Moraes? Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Opa, mensalão, petrolão e companhia limitada. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Argentina, Venezuela, né? Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade, da crença nas promessas dos governantes. Nos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas
obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa socialista. E, por último, procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Então, gente, isso para mostrar que às vezes chamam quem tem esse discurso conservador, quem tem esse asco a certas ações socialistas ou comunistas, está aí a prova do que nós estamos dizendo, certo? Esse decálogo de Lenin está sendo implantado há muitos anos, paulatinamente. Ele segue um roteiro pré-estabelecido. Isso aí não acontece por acaso, não. Viu, doutor Machado? Eu queria aqui rapidamente avançar em algumas pautas aqui e dizer o seguinte, o prazo, só avisar o pessoal amanhã, né, da eleição, o prazo para baixar e ativar o e-título termina hoje. O título é aquele título no celular. E falando de celular, viu, Alexandre? É recomendar ao pessoal o seguinte, que amanhã, quando forem votar, o celular tem que deixar para o mesário, antes de entrar na cabine. Não adianta brigar para entrar na cabine que não vai conseguir entrar para votar se não deixar o celular com o mesário. Pega o mesário, vai ali, vota e pega o celular de volta. Preferencialmente, aqueles que têm vontade e estão dispostos a entregar, tem que entregar. Entrega para não quer. Eu acho o seguinte, tudo que esse pessoal quer é arrumar um tumulto, arrumar um problema, e o que a gente quer amanhã é votar. E de preferência aí de verde e amarelo, todos nós, brasileiros. Todo brasileiro deve votar de verde e amarelo. Nós amamos o nosso país. Outra coisa que é importante aqui dizer. Viu, eu estava vendo aqui na internet, viu, o Ronaldo e Alexandre, que nunca se gastou tanto dinheiro com campanha como na atualidade. Já passa de 3 milhões os gastos e tem segundo turno aí pela frente, né, o Machado? 3 bilhões, né? Já passou de 3 milhões e ainda tem segundo turno aí. Brasil afora vai ter segundo turno, provavelmente em vários estados. Isso é uma coisa importante, gente. Nós estamos se dirigindo ao final do programa, e é importante que todo cidadão de bem preste muita atenção. A gente viu muito discurso em torno do fundo eleitoral. Tentaram até fazer uma pegadinha lá, e a esquerda bateu, porque eles incluíram o fundo eleitoral no orçamento, né? E se a base do governo votasse contra o orçamento, ia criar um problema enorme para o Brasil, enfim. Todos aqueles que fizeram discursos ferrenhos, estão usando e estão esbanjando o uso do fundo eleitoral. Eu peço ao senhor e à senhora que vá lá na página do Crônicas ou na minha página no Facebook, vocês vão ver ali nisso que não está atualizado, né? Foi a última amostragem que eu tirei para ver quanto que cada candidato está utilizando do fundo eleitoral. E marquem bem qual é a origem dos candidatos que estão gastando mais dinheiro público. Marca na paleta. Marquem bem, porque, olha, gente, cada candidato a deputado federal tem em torno de 3,5 milhões para utilizar do fundo eleitoral. 3,5 milhões. E ao que me conste, um único até agora, deputado federal, não está fazendo uso desse fundo. É queimar dinheiro, né, Machado? Praticamente, né? Olha, a crise que o Brasil passa, a gente tem que quebrar o teto de gastos para poder não deixar as pessoas passarem fome. Tanta coisa que foi feito, e do lado tinha, inclusive, vários deputados, na época, defendiam que o fundo eleitoral fosse destinado para atenção à Covid. E, obviamente, que aqueles... Na verdade, foi só uma troca. O senhor Rodrigo Maia não deixou. O senhor Rodrigo Maia foi contra. Houve só uma troca para a gente entender. Um mensalão, que era com dinheiro privado, que era da corrupção, passou a custear a campanha agora com dinheiro público. E é falácia. Eu quero que um candidato que não seja deputado, que venha aqui e me diga quanto recebeu do recurso público. Só os que já estão no poder praticamente estão fazendo uso desse recurso. E aí vão para a imprensa dizer assim, ó, não, é para aquele pobrezinho autônomo que vende pipoca poder concorrer. Pergunta para eles se eles receberam alguma coisa. Vão lá e pergunte para os candidatos que estão aí,
com uma única bandeirinha, às vezes nas costas, sem cabo eleitoral, se eles receberam algum recurso do fundo eleitoral. Então é para a gente ver as retóricas, as narrativas são sempre as mesmas, mas o povo não pode dormir. O povo tem que se informar, tem que procurar os meios de comunicação, tem que ir para o site do TSE, olhar a prestação de conta dos candidatos, olhar no que tem investido. Tem candidatos aí que tem empresa de 4 meses recebendo mais de 14 milhões de reais. Vamos ver que empresa é essa. Vamos olhar de onde é que é. Vamos buscar a informação. Vamos denunciar. De quem seria o candidato, hein? Alguém tem algum palpite? Olha aqui, ó. O Erli, lá de Manuel Viana, tá te mandando um abraço, viu, Alexandre? E dizendo o seguinte, que ele pediu para comentar que tem um pessoal lá comentando que quer muita volta de um determinado candidato aí, que eles estão doidos para invadir terra. Seu Ele é um grande batalhador aí. Um grande abraço para ele e a família. Falar para eles, pra Vitória. Para Vitória, isso mesmo. Que venceu um tratamento aí que é milagre de Deus e esforço dos pais. Ele falou que o pessoal lá está doido para que um candidato volte, que eles estão loucos para invadir terra. Estão com saudade das invasões de terra. Viu, Ronaldo? É isso aí, meus amigos. Está acabando o nosso tempo. Quero deixar um abraço e dizer que não tem segundo turno, né? Para senador e deputado. Então, vamos pensar bem no voto. Tem que resolver amanhã. E nessa eleição é um único candidato a senador. A gente vota num só, na próxima que vota em 2. Então, um bom sábado, um abençoado domingo a todos. Que estejamos uma eleição limpa, transparente e tranquila. E que Deus abençoe a nação brasileira. Amém. Bom fim de semana. Os contatos programa só para a família, fala para ele agora. 15 horas, né? Vai sair do Jaguateiro mesmo.